iniciar a minha gravação e aí eu vou ingressar novamente na minha aula. E o que eu vou fazer? Eu vou, junto com as minhas alunas, eu vou o quê? Eu vou continuar essa nossa gravação, essa nossa mediação, ok? Eu estou vendo que a Érica acabou de entrar, então nós vamos juntas, Érica, explorar esses ambientes, tá bom? Então, Érica, quando você ficar à vontade de se manifestar, você me fala que eu paro a aula e nós conversamos, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar em tela cheia para você ver também, ter sua condição de vista. Olha aí, ó, que vista linda. Vamos só ajeitar aqui. Ótimo, Nancy. Esses vídeos, gente, esses vídeos são caseiros, né? É a gente que edita, quer dizer, é a gente que elabora, é a gente que faz eles. Então, assim, eu gostaria muito de estar dentro de sala de aula, querido aluno, partilhando com você esses slides. Mas só que a gente sabe que estamos em um momento de extrema necessidade, de que a gente tem que ajudar um ao outro, e esse isolamento social veio apenas para afastar os nossos corpos fisicamente, mas os nossos corações e os nossos pensamentos sempre estarão presentes. Então, voltando lá, é extremamente importante planejar, e eu preciso planejar, ok? Se o educador planeja as suas atividades de acordo com a ideia de que as crianças aprendem através da memorização de conceitos, se mantém uma atitude autoritária sem discutir com as crianças as regras do convívio com o grupo. E não é isso que eu quero, de forma alguma. Se privilegia a ocupação dos espaços nobres das salas de aula com armários, os quais somente o professor tem acesso e não a criança, mesas e cadeiras com a concepção que revela eminentemente fundamentada em uma prática pedagógica tradicional. E o que eu quero dizer com o tradicional? Não podemos dizer que o tradicional não ajudou, né, num determinado período de tempo, a educação. Ele ajudou, ele ainda existe, ele ainda ajuda, porque é uma concepção, é uma metodologia, e cada escola tem a sua, então nós temos que respeitar. Porém, o que eu quero dizer aqui com o tradicional? É aquelas salas de aula que tem as carteiras uma atrás da outra. Então, a criança, ao invés de ver a alegria do outro, do seu parceiro, do seu amigo, ela vê as costas. Você gostaria de ver as minhas costas só apenas? Não, não é. A amistosidade, a alegria, o entretenimento, o engajamento pedagógico e o infantil consiste em quê? Em você, professor, agrupar sua turma, em você estar junto com a sua turma, em você proporcionar para a sua turma esta amistosidade. Coloque-se no lugar do outro. Você gostaria de ver só apenas alguns cabelinhos lindos de morrer, loirinhos, enroladinhos, cortadinhos, penteadinhos, não é? Existe a beleza? Existe. Mas não existe a sincronia, não existe aquela pegada, aquele olhar gostoso que quando você está olhando, de repente você olha e vê a pessoa olhando para você, não é? Então, o que eu quis dizer sobre o tradicional é na disposição da sala de aula. Tudo bem? Então, vamos lá, voltando. Então, vamos lá.
Aonde eu estava, porque eu falo muito, gente, eu acabo me perdendo, né? Então aqui, ó, as cadeiras na concepção de uma prática pedagógica tradicional. Na realidade, o espaço que se consolida é o retrato da relação pedagógica estabelecida entre crianças e professor, e é por aí mesmo. Então vamos lá, olha, aqui eu imagino que o meu professor está discutindo com os meus alunos, tá? E os meus alunos estão levantando hipóteses, estão levantando questões. Olha aqui, ó, eu tenho o meu quadro de professores que está o quê? Que está planejando melhor para o seu filho, melhor para o seu aluno. Ele pensa, viu? E como a gente pensa. E como a gente trabalha a mente da gente. Não é fácil ser educador hoje em dia, mas a gente dá conta porque a gente faz com amor, com carinho, a gente se dedica. Então vamos lá. Eu ponho essa reflexão para você. As pessoas esperam, eu adoro a Mafalda porque ela é muito questionadora, sabe, gente? Ela não se conforma com uma resposta apenas. Ela quer que essa resposta convença ela. Então ele fala assim, ela, né, a Mafalda, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. O amigo da Mafalda está falando. Aí a Mafalda responde, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Então fica a minha dica, professor. A minha pergunta, né? Não dica, né, Nancy? O planejamento é realmente importante na organização do trabalho pedagógico do professor? Você acha? Vamos lá voltar para a minha amiga querida que está online, a minha amiga Érica. Érica, você está me ouvindo, Érica? Tá me ouvindo, meu amor? Com certeza a Érica não. A Érica deve estar pensando no que ela vai planejar amanhã para a aula dela. Então vamos lá, meu amigo, minha amiga. O que você faria? O que você acha que é extremamente interessante para você, né? Como é que você pensa na organização do seu trabalho pedagógico, né? Como é que você bola? Quando você está sentadinho lá na sua sala, pensando, né? Porque a gente fala assim, aquele professor, aquela professora, tá um monte de tempo lá. O que é que ela está fazendo? O que é que ele está fazendo? Eu estou pensando no que é melhor para mim. Eu estou pensando no que eu posso fazer de melhor para os meus alunos, né? Eu estou imaginando que tipo de atividade eu vou poder dar para eles para trabalhar determinado tema, né? Eu posso dar um tema para os meus alunos que fala sobre a empatia, um tema para os meus alunos que fale sobre o quê? Uma questão muito importante hoje em dia, da alimentação saudável, não é? Então o professor ele tem que planejar. E cada ano que passa, gente, eu adoro a Mafalda, porque assim, cada ano que passa, nós educadores melhoramos muito mais como seres humanos. E se nós estamos nessa linha de melhorar, como que a gente não consegue agregar isso para os nossos alunos? De que jeito que a gente não consegue? Conseguimos, através dos nossos imensuráveis planejamentos, das nossas aulas maravilhosas, da nossa criatividade, né? Porque um professor de educação infantil ele precisa ser muito criativo, ele precisa ser muito ativo, muito criativo, né? Um professor de educação infantil, ele precisa ser resiliente, ele precisa ter uma experiência muito boa, porque há de se falar, inclusive, do início do ano, das adaptações, né? Um professor de educação infantil que não tem paciência, que não é comprometido, que não é forte o suficiente para vencer essas demandas, para entender, compreender e trabalhar essas demandas, ele vai ficar muito chateado,
né? Então, estão aí os coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, que irão viabilizar, professor, para você, toda essa prática que você tem, mas que você não sabe como fazer. Então, dentro dos espaços da educação infantil, existem também profissionais que são altissimamente imbuídos de ferramentas necessárias para contribuir para a sua dinâmica, para a sua rotina. Então, não deixe de procurar o seu coordenador, o seu orientador. Não deixe, tá bom? Então, voltando aqui, olha lá que legal. Vamos aumentar aqui para você, meus queridos, minhas queridas. Então, vale lembrar que a necessidade do brincar é atividade essencial ao desenvolvimento da criança. Portanto, presta atenção, o espaço deve contemplar prioritariamente a brincadeira. Foi o que eu estou falando desde quando a gente começou a aula. De modo que haja possibilidades de brincar livremente, assim como de propostas direcionadas pelo professor. E ainda deve primar pela articulação do cuidar e do educar como condição própria da educação infantil, sabendo que os espaços devem ser organizados tendo em vista as necessidades de cada fase. Olha aqui, ó, os espaços de brincar, os espaços de aprender e os espaços de conviver. E falo mais, vamos voltar aqui para mim de novo. É o seguinte, o que eu coloquei aqui no meu slide, né? E eu coloquei assim, muito enfatizado, que os nossos espaços, eles devem criar condições para suprir as necessidades de cada fase. Por quê? Eu tenho um parque na minha escola, um exemplo. Porém, eu tenho berçário. Eu tenho que criar um espaço ideal para uma sala de estimulação, né? Eu tenho que estimular esse bebezinho a andar, a criar, né? A se observar, a entender, né? A entender que ele pode ir de um lado para o outro, a entender que logo, logo ele já vai estar andando porque eu vou estar estimulando ele a fazer isso, a entender que logo, logo ele já está tirando as fraldas porque ele vai já com auxílio ao banheiro e logo, logo ele já vai saber ou ela saber se limpar com o auxílio e a observação de um adulto sempre, porque dependente da faixa com que eu estou trabalhando, quando eu falo de educação infantil, eu falo de crianças pequenas. E essas crianças pequenas, elas têm que estar sempre muito bem acompanhadas. Nunca, jamais, em tempo algum, sozinha. Por favor, tá bom? Vamos voltar lá. Tudo bem? Você está gostando da aula? Poxa, que bom. Sua contribuição, seu amor e carinho e a sua participação, ó, me deixa muito feliz. Mas vamos continuar que tem mais coisas. Vamos lá. Eu falo aí que, no entanto, né, não basta apenas nos preocuparmos com o projeto arquitetônico, ou seja, o projeto da estrutura da escola. Nós precisamos olhar e lançar um olhar cuidadoso e atento aos elementos que compõem cada sala de aula. A disposição dos materiais e dos móveis, a forma como eles vão ser utilizados, tanto pelas crianças quanto pelos professores, assim como a interação que eles mesmos, esses espaços, estabelecem entre si. A educação infantil retrata diretamente as concepções da proposta pedagógica elaborada pelo coletivo da instituição. Então, veja bem, importantíssimo isso, mas muito importante, muito válido.
Eu tenho a minha escola de educação infantil. Eu não posso jamais vender para um pai e para uma mãe que eu tenho um espaço que eu não tenho. Eu estou vendendo uma inverdade, uma mentira. É extremamente importante que você, enquanto diretor de escola, enquanto gestor, ofereça o que é de melhor para o seu público. Ofereça condições para que este público pequeno aprenda, compreenda, monte, desmonte, faça, desfaça, crie, recrie, compare, né? Então, você tem que favorecer, você tem que constituir dentro da sua instituição, você tem que constituir espaços pedagógicos que irão viabilizar todo este comprometimento pedagógico que você idealizou no seu PPP. Tá bom? Então, voltando. Já dei meu recadinho. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só que coisa mais linda, gente. Pensa comigo. Se não dá vontade de morder, né? Olha que coisa mais gostosa. Então, o ambiente da educação infantil deve ser rico em estímulos e desafios. Seus espaços devem ser pensados, planejados e executados de forma que as crianças desenvolvam sua autonomia, ao mesmo tempo em que se apropriam de novos saberes. Então, é nesse espaço educacional aonde o meu filho, aonde o meu aluno vai participar. E para que ele participe integralmente, ele precisa realmente desses espaços. Ele precisa de material, ele precisa, e nós precisamos principalmente ter um olhar crítico para montá-los de certa forma e de forma que as minhas crianças vão usufruir plenamente, 101%. Então, as diretrizes curriculares nacionais, né, a respeito da organização do ambiente para crianças de 0 a 5 anos, ela me diz o quê? Para o meu querido professor. Compreender a brincadeira como atividade fundamental nessa fase, propiciar com regularidade experiências promotoras de aprendizagem e desenvolvimento, selecionar aprendizagens a serem promovidas sem restringi-las a tópicos, mas valorizando a cultura escolar, priorizando o cuidado pessoal. O cuidado pessoal do quê? De fazer amigos e conhecer as preferências e suas características. Criança gosta de criança, gente, tá bom? Priorize isso. Criança gosta de criança. Criança gosta de gente também porque ela é gente. Criança gosta de animais. Criança gosta de explorar ambientes. Por quê? Eles são crianças, eles estão aprendendo e desenvolvimento. E que você, querido professor, considere as especificidades e os interesses singulares de cada um, né? Principalmente nas faixas etárias, nos aspectos motores, afetivos, cognitivos e linguísticos. Cada faixa etária tem sua demanda. É extremamente importante que você faça o quê? Entenda, compreenda, assimile e tenha a atitude de propiciar. Organizar espaços e tempos e materiais para a coletividade e individualidade de cada criança. Abolir todos os procedimentos que não contemplem uma atividade criadora, como a criança sendo protagonista da sua própria criação. Você tem que criar condições para que essas crianças participem das mesmas formas de agrupamento. Lógico, grupos de idades iguais ou diferentes, eles todos podem participar do mesmo espaço, podem e devem.
Possibilitar as crianças fazer deslocamentos e movimentos amplos, porque as crianças precisam. Oferecer objetos e materiais diversificados que contemple as habilidades e as diversidades das crianças. É importante também você garantir os momentos para as crianças brincarem nos pátios, quintais, praças, bosques, jardins, tá? Semear plantas, construir uma relação de identidade entre você e a natureza, que aí ela vai ter o quê? O respeito. Possibilitar o acesso dessas crianças aos espaços diversificados como brinquedotecas, música, museus, parques, jardins, tá? Quando elas puderem ir, sair, né, da escola, espaços de cultura como teatro, e garantir que esses espaços sejam dialogados com a família, integrando-as no mesmo projeto curricular, pensando nos seus filhos. Então, agora finalizando, responda, professor, para mim. O que as crianças precisam aprender na educação infantil? Vamos lá, caros colegas de profissão, não é? O que é que vocês acham que as nossas crianças precisam aprender na educação infantil? Quando você preconiza esse atendimento, quando você inicia esse atendimento, desde o primeiro momento em que o papai e a mamãe vai para dentro da escola, imaginando que aquela escola é a melhor escola porque aquela escola eles escolheram para os seus filhos, e escolhendo para os seus filhos, que trabalho, que demanda, que tipo de conhecimento, que perspectiva você vai oferecer para essas famílias? Porque muitas das vezes a gente tem que pensar que as nossas crianças, elas são o quê? Os nossos pais, eles são o quê? Eles são crianças. Os nossos pais, eles vivem esses momentos de angústia, esses momentos de ansiedade, porque são papais e mamães de primeira viagem, muitas das vezes. Então, eles só querem o melhor, eles só visam o melhor para os filhos deles. E a gente precisa oferecer esse melhor. Nós precisamos oferecer esse melhor porque nós temos o melhor. Nós podemos fazer o nosso melhor. Tá? Então, pense direitinho, professor. Pense direitinho naquilo que você pode oferecer para o seu aluno no quesito de formação, no quesito de eu posso fazer o diferente, né? Eu vou fazer o meu diferente, eu vou me aproximar daquele meu aluno, eu vou oferecer o melhor para ele, contribuindo da melhor forma para a formação emocional, psicológica, né? Educacional, oferecer muitas particularidades, muitas vivências, né? Para que essa criança amadureça dentro de uma atmosfera sadia, né? Salubre. Pense bem, professor, de que forma que você pode planejar o seu dia a dia, em que este seu canto maravilhoso seja o quê? Preconizado dentro de uma atmosfera de alegria, de muitas risadas, muito descobrimento, muito companheirismo, né? Que é isso que nós precisamos oferecer para as nossas crianças. Primeiro, antes de mais nada, para terminar, nós oferecemos, independente que seja para criança, para adulto, né? O que nós temos. E nós temos o que há de melhor. Nós temos um coração imenso para dar para você. Então pense nisso. Querido aluno, querida aluna, um grande beijo,
Um grande abraço. Se cuidem. Estejam sempre presentes, né? Sempre. Nós estamos separados apenas fisicamente, mas de coração, de amor, de carinho, de entendimento e principalmente de responsabilidade, nós estamos juntos, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e estou aqui. Precisando de mim, pode me procurar. Um grande beijo para você. Até a nossa próxima aula. Te vejo no nosso próximo encontro. Tchau!